mas eu quero falar de um jornalista com o qual trabalhei uns 30 anos. E é amigo de Claudemiro de Oliveira Andrade, o nosso querido Zorro, sempre bem-humorado, sempre muito sério, lá na cidade de Campinas. Eu quero o Nino Rosso, Ir Silêncio. Por favor, Ricardo Moreira Garcia. Meu querido Claudemiro de Oliveira Andrade, um grande abraço para você, com larga experiência, começou em Campinas e ontem aí em Campinas perdemos o Renato Otranto. Trabalhei com ele por volta de 29 ou 31 anos. O cara sempre sorridente, ultimamente, toda vez que eu falava dele aqui, ele ligava, mandava mensagem na internet e tal, falando muito obrigado, como que se fosse, sabe, um rapazinho que estivesse começando na carreira. Porque o Renato Otranto foi o grande repórter da história do rádio esportivo envolvendo Guarani e Ponte Preta na cidade de Campinas. Então, Oliveira, sempre com o Nino Rosso e de fundo, baixinho, eu queria que você falasse do Renato Otranto, que ontem foi para o céu. Por favor, e bom dia. Bom dia, Milton. É sempre um prazer falar com um amigo. Pois é, eu recebi ontem essa notícia com profunda tristeza, embora já estivesse com o espírito mais ou menos preparado para o pior, porque as últimas informações que eu recebi da família dele não eram nada boas, não, né? O Renato vinha lutando contra esse câncer de cólon, que é o mesmo problema que acomete o nosso rei Pelé. Passou por 2 cirurgias, grandes cirurgias, e na segunda até foi feita através de robótica, num dos hospitais de Campinas, justamente para tentar debelar de vez o problema, e nós estávamos muito esperançosos. Acontece que durante o tratamento quimioterápico, para complicar mais a situação, o Renato sofreu 2 infartos. E aí ficou aquele entra e sai em hospital, e a informação que eu recebi na semana passada do Thiago, filho dele, é de que ele tinha voltado para o hospital, mas dessa vez para tratar uma pneumonia. E aí não recebi mais nada de notícia, e a última foi a do falecimento dele ontem com profundo pesar. Eu realmente lamento muito. O Renato era um amigo de décadas, né? Ele começou a sua carreira, eu posso dizer que eu sou padrinho profissional do Renato. Nós nos conhecemos na Faculdade de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, e a partir dali travamos uma grande amizade. Eu já trabalhava no rádio e ele estava buscando formação, estudando comunicação, e passou a me acompanhar e virou um amigo do dia a dia. Frequentava a rádio que eu trabalhava, às vezes eu saía para fazer reportagem, ele ia junto, enfim, ele começou na carreira tendo o Oliveira como inspiração. Ele sempre falava isso. Você falou que foi seu companheiro durante 29 anos, né? Ele não foi o meu sucessor, porque eu trabalhava também como correspondente da Rádio Jovem Pan, acompanhando os bastidores de Guarani e Ponte Preta, o dia a dia de Guarani e Ponte Preta, e depois que eu saí, eu não me lembro quem foi exatamente que ocupou meu lugar, mas acho que foi o Arnaldo Bocato, que ficou durante um tempo como correspondente da PAN. E até que o Renato assumiu essa condição, né? Acumulando essa função de correspondente da rádio, repórter da rádio, com a de jornalismo, de repórter do jornal Correio Popular, onde ele ficou também durante um enorme período, até se aposentar. Um grande cara, né? Uma pessoa do bem, um homem família, casado com a Regina, 2 filhos, enfim, se dedicava totalmente à família nos últimos tempos, mas sempre de alto astral. E como você disse, né, que ele, quando você o mencionava nas transmissões, nos seus programas, ele te retornava, ligava, agradecia, e é verdade, sempre que acontecia isso, ele comentava comigo: puxa, o Milton, ele te adorava.
te adorava. O Milton falou de mim lá, pô, que legal. É uma pena, né, Milton? Mas o que nós podemos fazer? Mais um amigo que vai pro andar de cima, que a estrada esteja iluminada até o céu para recebê-lo lá e colocá-lo no lugar que ele merece, o lugar reservado às pessoas do bem. Eu estou, daqui a pouco, estou me aprontando aqui para ir com a minha esposa ao velório que está acontecendo no Cemitério da Saudade, das 10 às 13 horas, essa era a previsão. Eu vou dar um pulo para dar um grande abraço nos familiares dele, nos amigos dele, enfim. Triste, muito triste. Tinha esperança de que ele pudesse se recuperar, mas as coisas se complicaram. Infelizmente é isso aí. Ele até me falava depois do diagnóstico, ele me dizia sempre isso. Olha, recomende a todo mundo que você tem contato, não deixe de fazer um exame periódico, pelo menos uma vez por ano, essa colonoscopia, porque o câncer de cólon está matando muita gente todos os anos no mundo. E a partir dos 40 anos, principalmente, é necessário que esse exame seja feito, pelo menos uma vez por ano, e dependendo do resultado você vai ter que repetir no mesmo ano. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz várias vezes, né? E até num dos últimos exames que eu fiz, o médico me disse, olha, foi muito bom a gente ter feito, porque você tinha um probleminha que se nós não retirássemos agora, poderia se transformar num tumor futuramente. E aí as coisas se complicariam. Então é muito importante, Claudemir de Oliveira Andrade, queria que você falasse da tristeza aí do povo de Campinas, principalmente Grande Campinas, e o que a imprensa sempre achou dele. Porque tem muita hipocrisia, né? Morre um capeta, ele vira santo, né? É verdade. O Renato Otranto nunca teve uma polêmica na carreira, sempre alegre, e até hoje eu não descobri para quem ele torcia, Guarani ou Ponte Preta. Não, o Renato é de uma família de torcedores do Guarani, né? Mas ele sempre soube profissionalmente separar as coisas. Era um apaixonado, na verdade, por futebol e que, por ironia, falece em meio a uma Copa do Mundo. Mas ele sempre soube separar as coisas, assim como eu sei o que é ter que frequentar diariamente os bastidores do Guarani e os bastidores da Ponte Preta. Eu fiz isso durante muito tempo, eu nunca tive problema, né? Eu sempre me relacionei muito bem com os jogadores, com os dirigentes das duas equipes. O torcedor sempre acha que você torce contra o time dele, né? O torcedor é outra história, mas agora, nos interiores das duas agremiações, eu nunca tive problema, assim como o Renato. O Renato era muito querido, né? Ele era muito querido, muito divertido, ele tinha uma preocupação muito grande com essa meninada que vai vindo para nos suceder. Ainda ontem eu li um depoimento no Facebook de um desses jornalistas que começaram com o Renato no jornal, no Correio Popular, e ele falava exatamente sobre isso, que o Renato nunca deixou de dar atenção, nunca deixou de orientar, de conversar, de procurar mostrar os melhores caminhos. Ele era isso, ele era muito, mas muito querido mesmo. Até o dia em que ele acabou sendo, infelizmente, né, para usar uma palavra bem no popular, sacaneado no jornal onde ele trabalhou durante tantos anos e também na emissora de rádio, deram-lhe uma rasteira. Infelizmente. Ele também não, apesar de ser uma pessoa do bem, de ter se dedicado tanto, né, às duas empresas que ele serviu durante tanto esse tempo, faltaram com ele o devido respeito, né? Ele tinha essa mágoa, ele carregava essa mágoa com ele, principalmente em relação à emissora onde ele trabalhou, né? Que é duro isso, né, Nilson? Depois de tantos anos de trabalho, você não recebe sequer uma palavra de conforto, nada, absolutamente nada. Ele tinha essa grande mágoa de algumas pessoas, da direção, não só da rádio, né? Mas também do jornal, onde ele também trabalhou durante muito tempo. E se sacrificando, né? Molhando a camisa, né? Se entregando totalmente. Eu sei como é que ele era, né? Ele não deixava nada para trás, não deixava notícia na prateleira. O Renato era assim, não tinha horário.
Era um verdadeiro jornalista, repórter na acepção da palavra. Muito bem, Oliveira. Então, olha, peço para você repetir o local do velório que está acontecendo. Começou às 10 da manhã, mas eu não sei o nome lá, no cemitério. Eu queria que você levasse para a família dele, daqui a pouco, ao lado da sua esposa, o abraço de toda a família Bandeirantes. Farei isso, sim, Milton. Farei isso. Você me falou da tristeza, né? A repercussão na cidade foi muito grande. Foi um impacto, porque, como eu disse, o Renato marcou durante todos esses anos, como repórter do jornal, como correspondente da rádio aqui em Campinas, ele marcou. Tem muitos comentários, inclusive nas redes sociais, pessoas lembrando a maneira como ele abria os seus boletins de Guarani e Ponte Preta na rádio, né? Ah, pois não, né? Era assim que ele abria. E o velório será no cemitério, começou às 10 horas no cemitério da Saudade, aqui em Campinas, que é o nosso maior cemitério, e vai até às 13 horas, quando ocorrerá o sepultamento. Oliveira, muito bom dia para você, na medida do possível, dê um abraço na família dele, então, como falei, um abraço de toda a família Bandeirantes e dos torcedores de futebol desse país, como Eduardo Savoia. Eu aprendi muito com ele, Eduardo Savoia, entendeu? Tá vendo? Todo mundo falando bem dele. Olha o André Nathan dos Macker, lá do Jade Beach, na Collins Avenue 17001, na Grande Miami. Ele está dizendo que o Otranto foi o cara mais querido, que muita gente, eu não o conheci, no entanto, ele realmente marcou época, porque era muito querido, a gente sentia isso no rádio e nas participações dele, de entrevistas, etc. e tal. Tá bom? Então, um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima, Claudemir. Ô, Milton, eu que agradeço a oportunidade, a abertura desse espaço aí, para a gente poder falar um pouco do nosso companheiro que está, neste momento, partindo para o céu. Sem dúvida, esse vai para o céu mesmo, esse tá indo para o céu, sem dúvida alguma, viu?